Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos para adorarmos ao Senhor, e é muito bom podermos aproveitar esse tempo. Eu gostaria de iniciar e orar nesse dia agradecendo pelos aniversariantes da semana. Recentemente, o irmão Marcelos, e hoje a irmã Célia fazendo aniversário. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida desses irmãos e de outros aniversariantes. Se você faz aniversário de casamento essa semana, se você faz aniversário natalício essa semana, então estou colocando também a sua vida e essa data na presença do Senhor, pedindo a Ele que te abençoe. Vamos orar e assim iniciamos a nossa transmissão. Pai Santo, Pai bendito, muito obrigado, porque mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para Te adorar, para ouvirmos a Tua voz, para estudarmos a Tua palavra. E nessa noite muito especial, quero Te agradecer pela vida da Célia, que faz mais um ano de vida. O Senhor esteja abençoando a Tua serva, concedendo os desejos do coração dela, assim como também a vida do Marcelos. Toma, Senhor Deus, a todos os aniversariantes nas Tuas mãos. Obrigado porque com certeza Teus filhos são gratos, porque até aqui o Senhor os tem abençoado. Mais uma vez nós pedimos, usa a Tua palavra, Pai, para falar aos nossos corações, para trazer edificação, para trazer paz às nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, mais uma vez lembrando, o culto de domingo somente pelo YouTube. Então avise as pessoas, e quando você acessar o YouTube, faça sua inscrição, vai estar ajudando o pessoal que tem trabalhado, para que essa ferramenta seja usada cada vez melhor. Como vocês estão vendo, estamos de cenário novo, tá? Então nós queremos divulgar essa marca, divulgar esse nome, porque o reino tem que estar nas casas. O reino de Deus se manifesta também dentro das casas. E a nossa mensagem, o nosso desejo é que realmente Deus esteja te abençoando no seu lar. Dando sequência aos nossos estudos dessa semana, chegamos na quarta-feira e eu quero te convidar ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 14, os 9 primeiros versículos. Marcos 14, de 1 a 9. Então os irmãos peguem suas Bíblias, vamos acompanhar a leitura do texto. E assim nós lemos, segundo registrou Marcos. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes, os escribas, procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Mas diziam, não durante a festa, para que o povo não se amotine. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes se indignaram e diziam uns aos outros, para que se fez este desperdício de bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a aborreceis? Ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Que coisa tremenda, Que coisa maravilhosa. Jesus desvia o foco dele nesse momento e aponta para a atitude daquela mulher e diz, em todo lugar onde este evangelho for pregado, vai ser contado o que ela fez para a memória dela. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Marcos começa esse capítulo dizendo, daqui a 2 dias, ou seja, quarta-feira, porque a Páscoa começa na sexta-feira, é a celebração máxima deles. Então, daqui a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos.
essa festa dos pães, ela acabou ficando tão incorporada ali naquela data, que é uma festa que durava 15 dias, pelo menos. Então tinha esse tempo aí para as pessoas ficarem em Jerusalém. Alguns estudiosos diziam que a população de Jerusalém é 5 vezes mais. Ela ficava dobrada, 5 vezes mais que o normal. Então Jerusalém ficava superlotada. Pessoas de todos os lugares iam para Jerusalém para participar dessas duas festas, e uma acabava emendando na outra e incorporava. No relato de Marcos, ali começa toda a manipulação dos religiosos, dos homens que conheciam a palavra, dos homens que pregavam a palavra, dos homens que tentavam aplicar a palavra na vida das pessoas, sobre como iriam prender Jesus e como o matariam. Então toda a articulação já começa ali. E é triste quando a gente vê a corrupção, não apenas na esfera política ou na esfera da moralidade, mas dentro dos templos. E essa corrupção, quando acontece dentro do templo, ela é muito pior, ela é muito mais danosa, ela é muito mais perniciosa. E aqui começa essa articulação. E aí chegamos na narrativa. Jesus está na casa de Simão, o leproso. Claro que este homem não tinha mais lepra, porque se ele ainda fosse um leproso, se ele estivesse doente, ele não poderia estar com a sua família, ele não poderia estar na cidade, e muito menos poderia estar oferecendo um jantar, recebendo convidados. Ele teria que ser banido da convivência social. Provavelmente esse homem ficou tanto tempo com aquela lepra que esse adjetivo, ou seja, a doença, passou a adjetivá-lo: Simão o leproso. E ele recebe Jesus em Betânia, na sua casa. Ele recebe Jesus e o convida, para estar ali e participar daquela refeição. E ali, naquele momento, entra aquela mulher e faz aquele ato, aquele momento de celebração, de adoração. Eu tenho certeza que você conhece bem essa história, você já deve ter ouvido uma série de mensagens sobre esse episódio, mas eu quero chamar a atenção para você. Primeiro, Jesus é ungido 2 vezes durante a sua vida, e todas elas apontando para a sua messinidade, todas elas apontando para a sua missão. O primeiro momento é simbólico, quando lá no seu batismo o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, e Deus dá aquela palavra de aprovação: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. E agora ele é preparado para a sua morte. Interessante que essa mulher, ela não compreende a dimensão do que ela está fazendo. Ela tem apenas um gesto de adoração para com o Senhor. Ela tem apenas um gesto de amor muito grande para com Jesus. E ela dá o seu melhor. Segundo algumas pessoas, o próprio vaso, ele já era extremamente caro. Ele seria extremamente valioso. E pelo que ele contém nardo puro, isso aumenta a excelência daquele perfume, e aquele vaso era lacrado. Provavelmente aquilo era herança de família. E aquela mulher pega aquilo e ela adora a Deus, e ela demonstra o seu amor por Jesus ao quebrar aquele vaso. Quer dizer, ela não tira um pouco, ela não corre o risco de guardar para depois, de deixar alguma coisa para o seu uso ou para comercializar. Ela quer ter certeza que está usando tudo para glorificar a Deus. E aí vem o nosso primeiro questionamento, vem a primeira lição que nós precisamos aplicar às nossas vidas. Eu estou oferecendo o meu melhor como forma de louvor e adoração ao meu Deus? Eu estou oferecendo o meu melhor em reconhecimento por tudo aquilo que Ele fez? Aquela mulher não sabe que dali a 2 dias Jesus seria morto. Aquela mulher não tem consciência plena do que vai acontecer, que no domingo Jesus vai ressuscitar. Ela não tem consciência de todos os eventos que ainda vão agora tomar um ritmo muito mais intenso, porque ele está chegando praticamente na metade da semana, ele está nos últimos dias para a sua morte. Mas ela dá o seu melhor, ela dá o seu mais valioso, ela dá o seu bem mais precioso.
Infelizmente, muitas vezes nós, como igreja, para vergonha nossa isso, damos a sobra para Deus, damos a sobra do nosso tempo, damos a sobra dos nossos recursos, damos a sobra dos nossos talentos, das nossas competências, das nossas capacidades. Esquecemos ou desvirtuamos o próprio ensinamento da palavra, que diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas essa mulher não para nos ensinar apenas nesse seu gesto. Há outras coisas que eu quero compartilhar com os irmãos dentro desse contexto. João diz que quem toma a iniciativa de repreender a mulher é Judas. E todos eles falam a mesma coisa. Isso aqui daria no mínimo 300 denários. Levando isso para o dinheiro da época, seria praticamente um ano de um assalariado. Seria um ano de recurso para aquelas pessoas que ganhavam o que nós chamaríamos hoje de mínimo. O assalariado estaria ali garantido pelo menos um ano. Então nós podemos imaginar sim o valor monetário, o valor material que aquele bálsamo tinha, que aquele objeto possuía. Mas Jesus, contrapondo o argumento de que esse dinheiro poderia ser investido para se cuidar dos pobres. O argumento é lógico, o argumento é muito bonito, mas Jesus diz aqui: tendes sempre os pobres convosco, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Sempre tendes os pobres. E nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, quantas pessoas à nossa volta não estão lá preocupadas porque a despensa está esvaziando? Quantas famílias que nós conhecemos e podem estar agora passando uma dificuldade muito grande? Há poucos dias nós falamos sobre as pessoas que são atendidas, as famílias que são atendidas pelo projeto Recomeçar. Graças a Deus, eles receberam uma cesta bem caprichada esse mês, até em função da celebração da Páscoa, caixa de bombom, refrigerante, coisa para geladeira, carne, frango para se colocar também, foi colocado. Enfim, foi uma cesta caprichada. Mas será que essas pessoas vão ter fome só agora? E outras famílias que vão passar por dificuldades? Quantas pessoas aí na sua vizinhança são autônomos? São pessoas que não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo vender nem pela internet. Quantas pessoas, às vezes até mesmo da nossa igreja, podem estar passando por dificuldades e estarem preocupados? E aí Jesus ensina aqui: quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Então esse é o tempo, essa é a oportunidade. Esse é o momento de atendermos aqueles que estão necessitando. A Bíblia não fala só aqui da questão dos menos favorecidos. A Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 15, fala que a cada 7 anos as dívidas deveriam ser perdoadas. Ou seja, ninguém ficaria escravo de uma dívida a vida toda. Ninguém seria oprimido porque não tinha condições ou recursos para honrar os seus compromissos. A Bíblia vai falar que os tribunais deveriam garantir justiça aos pobres. Tiago vai nos lembrar: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E a religião verdadeira é cuidar da viúva, cuidar dos órfãos, cuidar daqueles que são menos favorecidos no nosso contexto. Então, meus irmãos, é a oportunidade de pensarmos que na quarta-feira da paixão, Jesus ensinou: os pobres vocês os terão sempre com vocês. Quando tiverem oportunidade, façam o bem, cuide deles. Nós precisamos reforçar, sim, e aí já vai um apelo durante essa minha palavra, essa reflexão com os irmãos. Precisamos já pensar no restante deste mês, quantas famílias vão precisar recorrer à nossa igreja solicitando uma cesta básica. Quantas famílias você vai ter um contato e sabendo que estão passando por um aperto e nós podemos dividir, às vezes até mesmo um pouco que ainda temos, na confiança de que Deus vai fazer multiplicar, que Deus vai prosperar, assim como Ele fez com a farinha da viúva.
Quanto mais bolo ela fazia para o profeta, não faltava em sua casa. Então a nossa confiança em Deus vai ser manifesta sim pelas nossas atitudes. E lembrando principalmente que os nossos atos é que demonstram a glória de Deus ou o amor de Deus pelas pessoas. Pense nisso, se você pode estar ajudando alguém nesse momento. Se você pode não apenas orar para que essa crise passe, mas recorrer e ajudar alguém que esteja necessitado. E voltando ao exemplo desta mulher, nós vemos que o amor sacrificial é o âmago, é a cereja do bolo de todo verdadeiro discípulo. Essa mulher demonstra o amor quando ela dá para Jesus, ou quando ela, sem saber, está ungindo Jesus, preparando Jesus para o seu sacrifício de Páscoa, ou seja, ele ser de fato sacrificado por amor de cada um de nós, e ela está ali, dando a sua herança, dando o seu melhor. E nós somos desafiados a darmos o nosso melhor. Que o reino na casa não seja apenas uma frase de efeito, que não seja apenas uma frase que vai nos acompanhar, talvez até mesmo depois dessa pandemia ou dessa crise toda. Que o reino na casa seja reflexo sim das nossas atitudes, que o reino na casa seja manifestação do nosso amor, do nosso auxílio àqueles que estão menos favorecidos nesse instante. O amor se demonstra, o amor se vive, o amor é uma atitude, não é apenas uma palavra ou um sentimento. Então, se nós sabemos como agir, não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos ser cobrados por Deus por sermos omissos ou porque fomos omissos num momento como esse que o país, que o mundo está vivendo. O exemplo desta mulher nos constrange. E é por isso que Jesus termina essa experiência dizendo: em verdade vos digo que em todo o mundo, Jesus estava em Betânia, Jesus estava na Palestina, em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Não apenas o que Jesus fez ou o que Jesus ainda fará naqueles dias, ou seja, caminhando conscientemente para a cruz, caminhando conscientemente como um sacrifício vivo, como um cordeiro, mudo, conforme a profecia de Isaías, mas também o testemunho desta mulher, a postura dela, que sejamos desafiados e confrontados a nessa quarta-feira repensarmos as nossas atitudes. Que realmente Deus possa nos abençoar e nos ajudar a colocarmos em prática esse amor, essa prática que realmente vai impactar as pessoas à nossa volta. Antes de orar encerrando, quero lançar um desafio que vai acabar ficando dentro desse contexto. Os irmãos sabem o nosso projeto, o projeto Recomeçar, tem duas linhas principais de ação: moradores de rua e famílias em vulnerabilidade social. As famílias são assistidas com as cestas básicas, elas são cadastradas na nossa igreja, enfim, tem todo um acompanhamento, mas nós tivemos que parar também, em função de toda essa complexidade, desse momento que está se vivendo, pararmos também os nossos cultos às terças-feiras, a janta, o tempo deles tomarem banho, enfim, tudo isso os irmãos sabem, está parado. E eles continuam com as suas necessidades. A prefeitura fez alguns convênios, eles têm onde tomar banho, mas não tem material de limpeza. Então nós queremos formar 100 kits, 100 kits contendo pasta de dente, escova, sabonete, se possível colocar álcool gel. Então, se você quer ajudar, se você quer contribuir, ou financeiramente, ou doando alguns desses itens, entre em contato com a Flávia, que ela está coordenando isso, e nós vamos entregar para eles e outras pessoas que nós também sabemos que estão precisando desse material de higiene, e temos a consciência que a higiene ajuda a diminuir a propagação do vírus. Então vamos fazer a nossa parte, e se você puder nos ajudar, se você puder contribuir nesse momento,
entre em contato com a Flávia ou ligue para a gente, né, pelos nossos contatos do WhatsApp, nos grupos da igreja, para você poder se disponibilizar. Eu tenho algumas coisas aqui, quero doar, mas não quero sair de casa. Alguém vai buscar no seu endereço. É só você entrar em contato com a Flávia e nós vamos ver a dinâmica disso, quanto antes entregarmos esses 100 kits que estão sendo preparados. Que Deus esteja te abençoando na sua liberalidade, que Deus continue te guardando, meu irmão. A todos vocês, a graça e a misericórdia do nosso Senhor. Vamos orar, encerrando a transmissão desta noite e pedindo que o Senhor esteja contigo. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez, obrigado por este tempo. Obrigado, ó Pai, por cada pessoa que está acompanhando essa transmissão. Obrigado, ó Pai, pelo exemplo desta mulher que nos confronta a darmos o nosso melhor para o Senhor, a investirmos no Senhor, a Te adorarmos como gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas e nas nossas famílias. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez pela vida da Célia. Obrigado por cada aniversariante. Que o Senhor esteja estendendo a Tua bondosa e misericordiosa mão sobre cada um dos aniversariantes. É a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus, por quem nós oramos. Amém. Que Deus os abençoe.